Antes de começar o vídeo, se você usa Instagram, segue lá a Ordem Paranormal News. Essa é a melhor página de notícias de Ordem Paranormal. Rumores, atualizações, seja sobre o livro, graphic novel, RPG ou até mesmo Enigma do Medo, tudo sai lá em questão de minutos. Eu mesmo tô com uma parceria lá e qualquer rumor ou qualquer notícia que eu conseguir sempre vai aparecer antes na Ordem Paranormal News. A página acabou de bater 3.000 inscritos e já estamos com a meta dos 3.500. Então se você usa Instagram, segue lá a página. Você pode acessar tanto pelo meu Linktree aqui na descrição ou pelo arroba que está aparecendo na tela. O fim é inevitável. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo. E hoje nós vamos aqui para mais uma teoria dos elementos. Agora a gente vai juntar o elemento de morte mais o elemento de energia e ver o que vai formar. E eu vou utilizar aí como base principalmente o livro para dar uma olhada e próprias teorias da minha mente, ok? Lembrando que eu também vou usar algumas teorias usadas em comentários. Eu vou botar os comentários que me falaram sobre o que pode acontecer com essa junção. Mas eu vou desenvolver melhor tudo isso com os meus pensamentos também. Então, vamos para o vídeo para entender melhor sobre o que vai dar essa junção. E se tu tá precisando de token personalizado para tua campanha, segue o João aí no Twitter e no Instagram, tô botando os arrobas aí na tela. Ele fez umas artes para um RPG meu, vou botar até elas aí na tela. E cara, eu amei demais a forma que ele usa umas cores. Não, é tipo o design de Ordem Paranormal, só que ele fez o próprio design. Eu gosto disso para não parecer só uma cópia de Ordem. Ele faz uma coisa que fica bem própria mesmo. Você olha e você vê que é diferente, mas é semelhante. E é isso que eu tanto amo na arte dele. E ele tá fazendo uns precinhos camaradas pra quem for lá, então vamos lá dar uma subida na página dele, vamos começar a seguir mais, porque ele merece demais. E eu queria até aproveitar também e falar de outra pessoa, que muita gente às vezes só pensa no token do monstro, no token do personagem. Mas os documentos são algo tão importante em Ordem Paranormal. Lembre Segredo na Floresta, que não era nem os tokens tantos que a gente se importava. Os tokens de Segredo na Floresta eram umas coisas bem diferentinhas. O que importava mesmo eram os documentos lindos que tinha naquela época e que formava a teoria e trazia mais a gente pra dentro da mesa. E o mano Rogazin, ele tá fazendo documentos até que bem baratos, R$4 você faz um simples, 8 você faz um complexo, se você fizer um packzinho com ele, você fizer vários documentos, ele dá um desconto bem legal. Então dá lá uma seguida dele também pra ajudar toda essa galera. Então, continuando aqui, é o seguinte, eu tô com meu livro aberto para ir discutindo aqui com vocês por cima, mas existe 3 criaturas desses elementos, né? Energia e morte. Usando morte como elemento principal, nós temos primeiramente o escutado. O que faz o escutado ser de energia, na minha opinião, seria a questão tanto da multiplicação que ele tem, quando você toca alguma melodia no turno dele e tal, ele cria uma nova variante dele, que por algum motivo na minha mente eu sempre associo essas músicas e tal como sendo algo de energia, por mais que seja harmônico, né, e energia seja mais caos, eu sempre gosto de associar. O segundo é o Suki. Eu acho que vem mais pela questão de sugar ele mesmo. Eu dei uma olhada de cabo a rabo aqui na ficha dele e eu não vi nada fora essa habilidade de sugar dele que possa fazer ele parecer de energia, e o próprio design, porque o Suki é praticamente uma boca dentro de outra boca. E eu acho que isso é um lance meio de bugar da energia, né? A energia que gosta de fazer esses glitches, digamos assim. E no caso, criou uma criatura que tem uma boca que é inútil, porque ela fica dentro da... ela fica comendo praticamente a outra parte do próprio bicho. Então essa loucura da criatura, tanto visual, é o que eu acho que também faz ela ter energia, ok? E por último, nós temos o com energia como principal e morte como secundário, o Telopsia. O Telopsia, ou Telopsia, como vocês quiserem chamar, ele tem uma questão que seria a parte da maldição da fita dele, que faz a referência à morte. Então, inicialmente, o Telopsia é energia porque ele é algo tecnológico. Ele é uma fita, tecnicamente falando, ele tem a ver com a fita dele. E isso faz com que a energia seja o primário dele. E a fita dele, como é descrito, faz com que as pessoas que assistam depois disso presenciem mortes, né? Por causa de toda a maldição do Telopsia em volta dessa pessoa. Então essa é a ligação que faz ele como morte como secundário. Não sendo em si uma habilidade dele, mas sim outras coisas. Ele também tem teleporte, né? O Telopsia por tela, mas isso é claramente referenciado como uma coisa de energia, ok? E todas as habilidades dele parecem ter uma ligação com energia. E isso nos dificulta.
Porque, tecnicamente falando, eu não vejo nada que consiga unir o escutado, o telópsia e o Suki em uma coisa só. Não tem nenhuma habilidade que todos eles tenham. Não tenha nada que todos eles tenham em comum. Parece que o elemento associado a eles, o elemento secundário associado a eles, é associado não pelo mesmo motivo que um tem associado ao outro, né? Não é o mesmo motivo que faz todos eles serem associados a outro elemento. São motivos diferentes. E quando eu tava escrevendo esse roteiro, cara, me bateu esse baque de que realmente eu não tinha nada pra juntar eles. Mas eu continuei persistindo e fui atrás de outras coisas. Primeiro, eu fui dar uma olhada na página da morte e na página da energia, para ver o que pode fazer a junção deles. Claramente, a gente tem algo bem óbvio que a gente pode chutar, que seria o seguinte: a morte tem a ver com o tempo, a energia tem a ver com o caos. Em vários filmes de ficção científica, nós normalmente vemos a energia como sendo uma retratação de algo que possa fazer com que a gente volte no tempo. Então a gente vê um De Volta no Futuro, que é a ver com velocidade, mas todo o carro ser um pouco mais tecnológico faz com que ele consiga ser rápido o suficiente para voltar no tempo e ir para o futuro também. E pensando agora não só em uma questão de narrativa, em questão de fazer sentido para a trama, eu vou pensar um pouquinho mais por fora de como funciona a mente do próprio autor desse RPG, que é o Selbit. O Selbit, ele gosta de fazer coisas da atualidade e brincar no RPG dele. Então ele fez isso com a Backrooms, que ele colocou uma Backrooms, por mais que Backrooms já for uma coisa meio antiga, a Backrooms ele quis introduzir no jogo dele, lá em Sinais do Outro Lado. O Selbit, ele sempre gosta de dar umas referências à vida real ou ao cotidiano lá. O RPG não precisava ter passado pela Pan de e o som do gato, Mia, entendeu? O RPG não precisava ter passado por isso, mas ele quis introduzir isso ao RPG. Quer dizer, não foi nem ele que quis, né? Meio que a galera foi gerando ali em Segredo na Floresta e foram criando por si só. Então, por que não, no mundo onde é o mais discutido atualmente em questão de filmes, em questões de Marvel, em questão desses filmes maiores assim, é multiverso, por que não ele trazer o dele? Nós temos o Flash saindo daqui a um pouco de tempo falando sobre o multiverso. Nós tivemos Homem-Aranha falando sobre o multiverso. Nós tivemos Loki falando sobre o universo. Nós tivemos Homem-Formiga falando sobre o multiverso. Nós tivemos o Doutor Estranho falando sobre o multiverso. E nós temos também Tudo a Todo Lugar ao mesmo tempo, que também é um filme muito bom. Então, não é obrigatório que toda mídia tenha um multiverso, mas por que não brincar com isso? Não precisa ser multiverso em si, mas por que não ele brincar com uma viagem no tempo? A morte, ela viaja no tempo quando ela precisa. A morte, ela vê que alguém viajou no tempo e ela tenta impedir essa pessoa desse ato por um motivo bem simples, que é tudo tem um fim. Se você brinca com isso, você acaba com o fim dessas coisas. Ela não gosta disso. Possivelmente até por isso que a energia ganha da morte. E por que eu falo isso? Na página de energia que eu estou aberto aqui, fala o seguinte: a transformação da energia sobrecarrega os efeitos da distorção da morte. A energia é o elemento opressor da morte. Isso ocorre por causa do seguinte: você quer que uma pessoa viva passe a sua vida, chegue no fim da vida dele e ela morra. Ou seja, vamos falar que uma pessoa ia morrer 80 anos, por exemplo. Ela vai seguir uma linha contínua de crescimento de idade até que morra. Para tudo aí. Só lembrando que meio que o símbolo da morte é uma espiral, tá? Eu tô fazendo uma linha reta pra ficar mais óbvio, mas tecnicamente falando seria uma espiral. Uma hora essa espiral tem um fim, isso seria a sua vida. Enquanto a energia não gosta dessas coisas aí bem desenhadas num padrão de uma espiral, né? Ele quebraria essa espiral, transformaria num raio, quem sabe, em algo do tipo. É como aquela velha frase do Selbit: morte não fecha com trovão. Então, a energia, ela bagunça os elementos da morte. E quando a morte tenta resolver, seja fazendo algo com o tempo e tal, o caos começa a bagunçar. Então, imagina só, a morte tentando voltar no... Eu tô falando não da morte, o deus da morte. Eu tô falando a morte em si, o elemento. Ele tenta fazer algo para voltar no tempo. Mas a energia tá conectada. Ele vai simplesmente te mandar para um tempo diferente. Ele pode te mandar para uma época que você não queria ir. Ela poderia literalmente bugar o seu, digamos assim, mapa temporal.
E isso poderia ser um bug tão grande a ponto do Cellbit querer introduzir o multiverso, né? Falar que não só ele volta no tempo, como ele vai para outro universo. Não precisa ser multiverso em si, tá, galera? Eu não tô falando que todas as teorias desse vídeo é dessa forma, mas é uma teoria a mais. Eu creio que mais o bug temporal que vai acontecer mesmo. Agora, em si, multiverso, acho um pouco difícil, mas pode ser que ocorra. E, vamos lá, eu já falei do livro, já falei sobre como eu acho que a cabeça do Cellbit pode funcionar, e agora eu vou falar de mais uma coisa, que é quando a energia e a morte se encontraram pela primeira vez. A gente viu isso ocorrendo não só em Santo Berço, com algumas criaturas sendo de morte e energia, lembrando que existem muitas teorias na internet que dizem que o Santo Berço é morte e energia. Mas, pensando em calamidade, a gente teve uma coisa, os personagens foram para Ordo Calamitas. Uma coisa meio que no passado, entre aspas, meio que foi explicado pelo Cellbit, que não é necessariamente que eles voltaram no tempo. Eles criaram um pedaço no tempo que não existia. Era como se tivesse um buraco no tempo ali. E eles preencheram. Até onde eu lembro é essa explicação. E aí o que ocorre? A partir do momento que eles chegam lá, a morte vem para impedir essa distorção temporal que eles estão fazendo. A morte quer que o mundo, a própria linha do tempo, funcione dessa forma aqui. E o que os personagens fizeram é mais ou menos voltar aqui e botar uma coisa que não tinha. Então Deus da Morte não gostou e tentou impedir os personagens. Essa foi a primeira vez que a gente vê um confronto claro de energia e morte. E o que isso tem a ver é que a primeira vez que a morte e a energia se encontram num debate feroz em que as duas relíquias estiveram próximas foi numa viagem no tempo. Ou seja, pra mim a conexão é óbvia. Pra mim eu acho que sim, morte e energia, caos e tempo é igual a loucura temporal, de volta no futuro, você não sabe para onde você tá indo, você tá no passado, você tá no presente, você foi 1000 anos no futuro, 1000 anos no passado, o que pode acontecer? Então, essa é a minha teoria. Eu acho que a fusão dos dois vai dar o fim é inevitável ou algo próximo a isso. Ou o caos para todas as coisas, ou o caos do fim, ou o caos para o fim. Sempre vai ter uma conexão meio que assim no nome. E como elemento de narrativa, eu penso numa coisa que é 100% fanservice, mas eu acho que se acontecesse de uma boa maneira, seria muito interessante pro Ordem Paranormal, apenas para brincar mesmo com o público, contanto que não mudasse nada do passado em si. Imagina os protagonistas atual voltando no tempo e vendo o segredo na floresta. Eles vendo, quem sabe, a Liz, o Thiago, o César, o Joey chegando. Ver todos eles chegando no Santo Berço. Eles vendo isso de longe. Quem sabe até se o próprio Arthur estiver no meio, né? O Arthur também estava lá na época. Quem sabe até o Arthur do nosso tempo vendo aquilo e chorando por tudo que se passou. Por tudo que ele sabe que vai acontecer ali. E por ele sentir que ele quer impedir. Que ele gostaria de impedir. Mas que ele não pode. Eu acho que para um elemento narrativo, essa cena seria muito impactante. Seria muito forte. Deixaria todo mundo na loucura imensa. Ia cair. Toda a comunidade do Ordem ia cair por terra. De tanta emoção desse momento. Na minha cabeça, por mais que sim, possa dar trabalho, possa mexer com o que tá quieto, sabe aquela coisa, não vá mexer com o que tá perfeito, não vá mexer com o que tá quieto. Pode sim ocorrer isso, o Cellbit nunca faz algo sem pensar. Ah, e pra quem não viu Sinais de Outro Lado, vou falar uma pequena coisa, muita gente pode falar, ah, mas em Sinais de Outro Lado teve viagem no tempo. A gente não sabe ainda o que aconteceu lá, se foi viagem no tempo, se foi só adormecer as pessoas, né, que eu acho que é o mais provável, as pessoas ficaram adormecidas e contidas, com o corpo preservado. A gente ainda não sabe nem se o corpo foi preservado, eles podem estar velhos ou não, ainda temos que ver. Então eu acho que ainda há muito sobre o tempo para se discutir em Ordem Paranormal, e possivelmente a morte e a energia vai estar ligada. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de acompanhar tanto os artistas que eu falei no começo do vídeo, quanto a Ordem Paranormal News, que está trazendo ótimas notícias para o RPG. Então é isso, muito obrigado aos apoiadores desse canal, o Davidson Santos, que assinou pelo 2º mês, o Rafael Soar, que assinou pelo 2º mês, Animes Forever, que assinou pelo 2º mês, e é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.